A todos a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra diferente, um diálogo com a sua vida, uma conversa espiritual, para que nós possamos abordar um assunto. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está repercutindo muito no mundo e é o assunto do momento, que muitas pessoas estão abordando esse assunto nas redes sociais, nos jornais, na internet, em todas as plataformas. As pessoas estão comentando esse assunto. É falar sobre a inteligência artificial, a IA. E esse assunto, ele é uma conversa. Hoje eu quero dialogar, conversar com você, para que nós possamos, nós cristãos também, nós precisamos estar informados das coisas, nós precisamos acompanhar as coisas, para que nós venhamos, amadurecer as coisas, para que nós venhamos também ser orientados pela palavra de Deus. Nós precisamos buscar a orientação da palavra de Deus, porque esse assunto nos envolve também. Nós estamos incluídos, Nós cristãos também estamos incluídos nesse assunto sobre a inteligência artificial. Nós não podemos se isolar do que está acontecendo no mundo, nós precisamos estar atentos do que está acontecendo no mundo, das coisas que estão, da modernidade, da tecnologia, das coisas que estão acontecendo no mundo, dos progressos, nós precisamos estar atentos. E a palavra de Deus, ela tem conselho em todas as coisas, em todo sentido da vida, a palavra de Deus tem, porque foi Deus que criou todas as coisas, foi Deus que formou todas as coisas. E nós precisamos buscar a orientação da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para que você venha estar recebendo os vídeos. Isso é muito importante para que o canal venha crescer. Nós estamos, nós precisamos do seu apoio para divulgar o Evangelho de Cristo, divulgar a palavra de Deus, e poder compartilhar essa bênção de Deus uns com os outros, abrir os olhos daqueles que são cegos, levar a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos eu preciso do seu apoio, Não estou aqui para fazer igual muitos fazem aí na internet, pedindo pix, pedindo dinheiro, não quero isso. A única coisa que eu quero é pedir o seu apoio para que esse canal venha crescer, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho de Cristo. O interesse aqui não é material, o interesse desse canal é espiritual. É levar a palavra de Deus, o verdadeiro, genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E eu quero compartilhar a palavra de Deus, deixar um versículo aqui. Na verdade são 3 versículos. E nós vamos, durante esses 3 versículos, nós vamos trazer um diálogo sobre a inteligência artificial, falar sobre isso, sobre esse assunto. A palavra de Deus nos fala em Daniel. A palavra de Deus nos fala em Daniel 12, 4. A palavra do Senhor nos fala assim. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Também a palavra nos fala, na epístola de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra nos fala assim: e sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz o maligno. E sabemos, primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 19.
e sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos fala também em Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eu quero, dentro desse assunto, eu quero abordar dentro desse assunto que nós vamos trazer, eu vou abordando a palavra de Deus, eu vou introduzindo a palavra de Deus para você entender que a palavra de Deus tem conselho para nós, né? O que é a inteligência artificial? Né? A inteligência artificial é o que nós estamos vendo no mundo, né? É o progresso da tecnologia, é o progresso da ciência. Existe na Bíblia, a Bíblia fala da ciência espiritual, que é o conhecimento, né, das coisas de Deus, que é a sabedoria, que é a ciência que Deus nos deu, porque a Bíblia nos fala que a ciência é um dom de Deus. Mas existe a ciência espiritual, que é a ciência que vem de Deus, e existe a ciência humana, que é o conhecimento humano. E Deus deu ao homem essas duas ciências. Deus deu ao homem a ciência de conhecer as coisas espirituais, né, de discernir as coisas espirituais, a ciência do saber de Deus, do conhecer de Deus, e Deus deu também ao homem a ciência humana, né, do conhecimento humano, do homem progredir, do homem conhecer, né? E a inteligência artificial, nós vamos vendo que o mundo sempre está evoluindo, o mundo sempre está, né? Nós sempre estamos em evolução. O mundo está evoluindo. Mas nós vamos ver que o mundo não está... Muitas das vezes, Deus quer que o homem evolua espiritualmente, para que tudo esteja em um equilíbrio. Em um equilíbrio espiritual e um equilíbrio humano, e um equilíbrio do mundo, das coisas, para que nada saia do seu controle. Muitas das vezes, nós que somos cristãos, nós sempre falamos isso: Deus está no controle de todas as coisas. Sim, meus irmãos, Deus está no controle. Mas nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que pelo pecado se multiplicar, olha o que a palavra de Deus nos fala, que pelo pecado se multiplicar, o amor tem se esfriado, o amor a Deus tem se esfriado no coração do homem. Então nós temos visto que o pecado tem se multiplicado, e hoje o homem, Deus deixou os recursos, Deus deixou a ciência para que o homem venha usar a ciência para o bem. Como nós estamos vendo, a inteligência artificial sendo usada para muitas coisas boas. Mas nós estamos vendo também a inteligência artificial sendo usada para o mal. Porque, infelizmente, meus irmãos, o pecado tem se multiplicado. E quando o pecado se multiplica, o amor do homem se esfria com Deus, e o homem não quer buscar a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso que eu abordei aqui na palavra, falo, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E nós vamos, né, nessa conversa sobre a inteligência artificial, nós vamos falar dos perigos da inteligência artificial. Os perigos. Porque nós estamos vendo que a inteligência artificial está criando robôs, e o homem já está perdendo. O que está acontecendo com o homem? Devido ao avanço da tecnologia, da internet, das plataformas, né, de social medias, das plataformas de redes sociais, o homem está se interagindo menos uns com os outros, as pessoas estão se interagindo menos uns com os outros. E o que está acontecendo? O único objetivo do inimigo, meus irmãos, é destruir a fé do homem. É destruir a família que Deus criou, que é projeto de Deus. E é destruir
o amor, esfriar o amor de Deus com o homem. O amor, esfriar o amor do homem com Deus. Mas eu, através dessa palavra, eu vou trazer para a sua vida que Deus, ele quer renovar o amor dele no seu coração. Ele quer renovar o primeiro amor no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que é Jesus. Quando Jesus nasce no coração do homem, esse primeiro amor nasce. E o Espírito Santo, ele renova esse amor a cada dia. E é isso que é o propósito de Deus, é não deixar o primeiro amor se esfriar na sua vida. Você precisa se vacinar. Nós precisamos filtrar. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E buscar o conhecer de Deus. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecer da palavra de Deus é que nos vai nos proteger. Nos proteger das setas, das investidas, dos dados. Né? Porque o mundo jaz o maligno. Como eu li aqui na palavra. E sabemos que somos de Deus. Mas o mundo jaz o maligno. Nós temos que saber se posicionar, meus irmãos. Nós temos que saber de que lado que nós estamos. Não é momento de estar em cima do muro, não é momento de estar indefinido. E nós vamos ver que a inteligência artificial, principalmente depois da pandemia, o processo se acelerou. Né? Depois da pandemia, o processo se acelerou, meus irmãos, de uma forma que a coisa está assim, sabe? A coisa está tomando uma proporção muito grande, a coisa está evoluindo muito, muito rápido. E hoje nós estamos vendo, há anos atrás nós vimos isso nos filmes, vamos colocar, há 20, 30 anos atrás, ou até mais um pouco, nós víamos isso no cinema, nos filmes. E hoje nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos. A inteligência artificial se materializando. Né? E tomando o lugar do homem. Os robôs tomando o lugar dos homens nas fábricas, no trabalho manual. Muitas das vezes a pessoa falar assim, não, trabalho manual, o robô não toma não. Hoje o robô já está tomando trabalho que é feito manual, ele está tomando o trabalho das pessoas. E hoje o que está acontecendo? Através desses robôs que estão, né, se evoluindo, hoje o homem está perdendo o seu trabalho. Nas fábricas, nas indústrias. Né? Eu sou barbeiro. Ainda a minha profissão, eles não criou ainda um robô que corta cabelo. Mas, meus irmãos, do jeito que está evoluindo as coisas, eu não duvido de mais nada. Já tem robô que faz cirurgia. Já estão criando robô que faz casa. Daqui uns dias vai ter robô um carro, já criaram o carro que, né, o carro praticamente é um robô, porque ele dirige sozinho. Daqui a pouco vai tomar o lugar dos taxistas, vai tomar o trabalho dos taxistas, né? Os delivery, daqui a pouco os drones vão fazer delivery, vão criar um drone que vai fazer um delivery, vai entregar o delivery na sua porta. Porque isso, o que vai acontecer no mundo, meus irmãos? Os robôs vão tomar conta, vão dominar. Estão partindo para isso. Para dominar. Para tomar o lugar do ser humano. Aí o que vai acontecer? Muitas pessoas vão comprar um robô, ter um robô dentro da sua casa. Né? E o robô, ele vai servir de companhia. A pessoa não vai interagir com o ser humano mais. A pessoa vai estar se interagindo com o robô. Vai interagir com o robô. Então o que está acontecendo? A profissão que vai ter, que nunca vai perder espaço no mundo é os psicólogos, os psiquiatras. Por quê? Porque as pessoas, a cada dia isso vai gerar pessoas
mentalmente doente. Não que eu quero fugir da realidade, que eu sou uma pessoa que eu sou contra a modernidade, contra o progresso do mundo, nada contra, meus irmãos, mas nós sabemos que o inimigo está por trás de muitas coisas. Do jeito que as coisas é criado para o lado do bem, existe, as pessoas estão criando as coisas para o lado do mal também. E o inimigo, ele vem com o sapatinho de algodão. O inimigo, ele vem com a capa preta. O inimigo, o mundo jaz o maligno. O inimigo, ele apoia as coisas das trevas. E nós sabemos, meus irmãos, que a cada dia o ser humano está perdendo mais espaço, né? O mundo está mostrando, né? O mundo está indo para uma evolução que o ser humano está perdendo o seu espaço, o ser humano está perdendo o seu valor, o ser humano, a vida humana não está tendo o valor devido. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com a vida dos nossos filhos. Aquilo que está vendo na internet, tomar cuidado com a nossa família que Deus nos deu. Tomar cuidado com os princípios morais que Deus nos ensinou. Porque a inteligência artificial está acontecendo isso. As pessoas estão desvirtuando as coisas. O certo está ficando errado e o errado certo. É a inversão dos valores. E pessoas a cada dia, nós estamos vendo aí esse negócio de bebê reborn, né? Até eu postei um vídeo um dia desses falando uma mensagem, eu deixei uma palavra aí breve, falando sobre bebê reborn. Daqui a uns dias vão criar um robô, né? Um robô de borracha, né? Com um computador ali, virtual, que fala, que comunica. E as pessoas estão desprezando a vida. Desprezando o presente de Deus. Muitas mulheres que podem, né, ter uma gravidez, ser uma mãe, e estão deixando de dar um amor para uma criança. Para dar amor para né, dar afeto para um pedaço de borracha, um pedaço de silicone. Então, a palavra de Deus nos fala aqui, o versículo ali, que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Né? Esse processo, depois da pandemia, ele se acelerou de uma forma... E hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos que esse assunto a cada dia está sendo mais falado da IA. Né? A IA, a inteligência artificial. E nós temos que tomar cuidado com os perigos da inteligência artificial. Tem pessoas que estão criando robô na própria internet e a pessoa começa a conversar com aquele robô, conversar, e aí começa a pessoa, pessoas tendo relação sentimental com o robô. E já teve caso de pessoas que suicidou. Tiraram a sua própria vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma fantasia, numa loucura. Porque ainda não abriu seus olhos espirituais e ainda não deram lugar para a palavra de Deus entrar no seu coração para que Jesus venha te libertar. Porque a palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só a palavra de Deus que tem poder de libertar a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala em Daniel que, e tu, Daniel, fechas essas palavras e sela o livro, até ao fim do tempo. Então, meus irmãos, o livro de Daniel, ele é um livro que ele se assemelha muito ao livro de Apocalipse.
Nós falamos assim que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, né? Porque as revelações que Daniel teve, os sonhos, as visões, elas nos remetem ao Apocalipse. Então, né? Até que o fim do tempo. Então, o fim, meus irmãos, está se aproximando. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus. E a palavra fala assim, ó. E muitos correram de uma parte para outra. É o que está acontecendo. Muitos estão correndo de um lado para o outro, vivendo uma loucura, meus irmãos. O mundo está debaixo de uma loucura, debaixo de uma maldição. Mas nessa loucura, nessa correr de um lado para o outro, nós temos para onde correr. É isso que eu quero falar para você. Você tem para onde correr. Corra para os pés de Cristo. Corra para a presença de Deus. Corra para a palavra de Deus. Acorde. Desperta a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida a Cristo. E a palavra fala assim, de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É o que tem acontecido. A ciência tem se multiplicado, mas nós temos visto que o plano do inimigo é isso. Nós temos que visto que a ciência tem se multiplicado para o lado do mal, meus irmãos. Tem se multiplicado para o lado do bem? Sim. Não que eu sou contra para o lado do bem. Mas nós temos que discernir as coisas. Nós temos que discernir o tempo. Nós temos que discernir o fim do tempo. E nós temos que discernir a palavra de Deus. Porque Jesus está batendo as portas. Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Porque o mundo jaz o maligno. E a ciência tem se multiplicado. E a ciência tem se multiplicado e a palavra nos fala que pelo pecado se multiplicar, o amor do homem tem se esfriado com Deus. Mas eu venho te falar que hoje, não importa se a ciência tem se multiplicado, se o mundo tem ido, né, a IA, a inteligência artificial tem... Se o plano do inimigo é dominar o mundo, é destruir o mundo, mas existe a válvula de escape. A válvula de escape é Jesus. Entrega a sua vida a Cristo. Não confia no homem, não confia em si próprio, não confia no homem, não confia na ciência humana. Procura evoluir a ciência, na ciência de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecer e no saber de Deus, da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que o homem iria de uma parte para outra, vivendo como louco. E é isso que o inimigo quer fazer. Mas corra para os pés de Cristo. Corra para os pés de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. E a ciência se multiplicará. Não tem como nós impedirmos isso, meus irmãos. A ciência vai continuar se multiplicando. E o inimigo, o mundo jaz o maligno, o inimigo vai continuar. O plano do inimigo é destruir esse mundo e levar o homem para o inferno. É tirar a salvação do homem. O plano do inimigo é levar o homem para o inferno. Mas a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João 3, a palavra de Deus nos fala aqui, ó, no livro de João, se não me engano, João 3, 26. A palavra do Senhor nos fala assim, ó. Não, João 3, 16. Olha o que a palavra de Deus nos fala em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Né? Ele não quer que você pereça, mas ele quer te salvar. Porque Deus amou o mundo, Deus ama a sua vida. Deus não quer destruir a sua vida. Quem quer destruir a sua vida é o inimigo e os seus demônios. Mas Deus quer te salvar. E ele quer colocar os seus anjos. A Bíblia nos fala no Salmo
Olha o que a palavra de Deus nos fala. No livro de Salmos. Salmo 52, se não me engano. Só aqui, ó. Olha o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala aqui no Salmo. Salmos. Olha o que a palavra de Deus nos fala no Salmo 49, no versículo 16. Não temas quando alguém... Não, a palavra fala assim, ó. 49, 15. A palavra do Senhor nos fala assim, ó. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, Deus quer nos livrar, meus irmãos, da condenação, do juízo, do pecado. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, que o Senhor, que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence. E a palavra do Senhor nos fala aqui no Salmo 49, versículos 15. Mas Deus remirá a minha alma. Deus quer remir a sua alma. Deus quer te salvar. Deus quer salvar a sua alma. Te livrar da sepultura, pois me receberá. Deus quer nos receberá. Deus quer nos dar livramento. Mas nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Que fica aqui essa palavra. Tome cuidado com os perigos, com a inteligência artificial. Saiba usar a internet, saiba usar as redes sociais, saiba usar as coisas, meus irmãos. Filtra. Porque o inimigo, ele quer destruir a alma do homem. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que, a Bíblia nos fala que nós temos que vigiar, orar e vigiar. Não adianta só orar, mas nós temos que vigiar. Amém? Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer te salvar através dessa palavra. Amém? Que fica aqui o meu conselho, né? A minha palavra como pastor, como homem de Deus. Busca o conhecer de Deus, a ciência de Deus, o saber de Deus. Amém? E Deus vai te instruir através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.